vamos homenagear dois educadores espíritas de muita grandeza que trabalharam intensamente durante o século XX e estiveram juntos. E nós vamos conhecer agora uma história incrível que todos nós que labutamos, que trabalhamos na educação espírita, precisamos conhecer. Quem são esses dois educadores espíritas? Pedro de Camargo, o Vinícius, e José Herculano Pires, contemporâneos. Pedro de Camargo, que renasceu na cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, mas que depois foi se radicar em São Paulo, capital. E José Herculano Pires, que também renasceu no interior paulista, na cidade de Avaré, e que depois vai se deslocar igualmente para a cidade de São Paulo, a capital do estado. E lá eles se encontraram e juntos fizeram um trabalho maravilhoso. José Herculano Pires e Pedro de Camargo, o Vinícius, como ele era conhecido, porque ele adorava assinar os seus textos usando esse pseudônimo, eles se juntaram na década de 1940, quando da fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que era a União Social Espírita, que foi o primeiro nome. E ali, no estatuto dessa Federativa Espírita Estadual, eles colocaram que a USE iria também criar um instituto de educação, iria manter um instituto de educação, porque os dois eram muito voltados à educação. Pedro de Camargo, que levantava os ensinos morais de Jesus nos seus aspectos pedagógicos e que escrevia muito a esse respeito da educação moral, da educação com base em Jesus. E José Herculano Pires, que era filósofo, jornalista, professor universitário, que levantava a bandeira da pedagogia espírita. Pois bem, criar uma escola não era fácil, mas se juntando a outros companheiros, eles conseguiram então criar o Instituto Espírita de Educação, que primeiramente pertencia à USE. Na sequência, ficou independente. E através do Instituto Espírita de Educação, eles conseguiram colocar em funcionamento o Externato Hilário Ribeiro. Esse externato, na verdade, era uma escola de educação infantil, que na época era o famoso Jardim de Infância e Escola Primária. E o Pedro de Camargo foi o primeiro presidente do Instituto e da Escola Hilário Ribeiro. Ambos trabalharam juntos em várias atividades e Pedro de Camargo se dedicou muito à escola, aos seus escritos e a um trabalho intenso de divulgação do Evangelho através da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É dele as famosas tertúlias evangélicas aos domingos pela manhã, que eram palestras magistrais sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. E Pedro de Camargo nos legou obras como Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, Em Busca do Mestre, e o seu livro póstumo, O Mestre na Educação. Enquanto isso, Herculano Pires continuou a sua trajetória como professor e como jornalista, lançou a revista Educação Espírita, as bases da pedagogia espírita, criou o Clube de Jornalistas do Estado de São Paulo, trabalhou durante 30 anos nos Diários Associados, foi amiguíssimo de Chico Xavier, realizou
trabalhos importantíssimos e nos deixou mais de 40 livros, além da tradução de quase todas as obras de Allan Kardec, e foi o revisor da tradução de toda a coleção da Revista Espírita. No final da sua vida, ele se dedicou totalmente à educação espírita, com a revista, a editora Paideia, que foi ele que criou, e vários livros, destacando-se na sequência também uma publicação póstuma, o livro Pedagogia Espírita. Temos então dois contemporâneos do século XX, ambos radicados na cidade de São Paulo, que trabalharam então no campo da educação. Pedro de Camargo Vinícius e o nosso José Herculano Pires. Lembrando que Pedro de Camargo foi pioneiro nos programas de rádio, isso mesmo, os programas espíritas de rádio. Pedro de Camargo também fez obras maravilhosas e foi um pioneiro da evangelização das crianças. Ele deixou vários roteiros para esse trabalho, além de ser um grande palestrante, como também o foi José Herculano Pires. Não chegamos a conhecer o Pedro de Camargo, porque nós também renascemos em São Paulo, capital, mas tivemos o prazer de conhecer na nossa juventude o José Herculano Pires. Lamentando que não pudemos estender a relação, porque logo depois de ter o conhecido, nós fizemos a mudança para a cidade do Rio de Janeiro. Mas tivemos o prazer então de conhecê-lo, já de cabelos brancos, mais idoso, mas com um verbo bastante influente, uma mente brilhante. Ele que inclusive participou do primeiro programa Pinga Fogo, lá em 1971 pela TV Tupi, como um dos entrevistadores do nosso querido médium Chico Xavier, que aliás, do qual ele era amiguíssimo. Não deixe de ler a obra O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, e também o livro Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires. Esses dois educadores espíritas são da máxima importância, e todo educador espírita precisa conhecer o pensamento e a obra desses dois pioneiros que nos deixaram um legado importantíssimo, que até hoje repercute nas tarefas pedagógicas à luz do Espiritismo. Fica aqui a nossa homenagem e a nossa gratidão a esses dois grandes educadores espíritas. O nosso Vinícius, ou Pedro de Camargo, e o nosso José Herculano Pires. E que eles estejam trabalhando muito e nos intuindo do mundo espiritual para nós aqui no mundo material, para darmos prosseguimento a essa grande tarefa da educação do espírito.